Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, abrindo mais uma semana. Hoje, dia 10 de agosto de 2020. Muito obrigado pela sua audiência, você ligado aqui na Jovem Pan. Bom, hoje, para os comentários, nós estamos com Adolfo Padilha e Fernando Gessi. E a gente vai começar com o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo, seu destaque para hoje. Bom dia, Jesse. Bom dia, Eudes. O destaque para hoje é que hoje, enfim, começa a transferência de alguns doentes de oncologia do HR para o Hospital do Câncer. Assim, vai livrar vagas no HR. Isso só não aconteceu antes porque o governo do estado, que não foi burocrático para construir hospitais de campanha, foi altamente burocrático para liberar a verba que há mais de 40 dias já havia sido pedida. Ou seja, se essas vagas tivessem dispostas já na semana passada, Prudente hoje podia estar em outra fase. Mas é a incompetência do nosso governador João Dória, né? Que não olha para o interior porque não chama tanta atenção da mídia. E também a boa notícia é que o nosso amigo Coronel Leopoldo está extubado, né? Não usa mais o tubo, continua na UTI, mas vamos continuar orando, rezando por ele. Se Deus quiser, ele sai dessa mais forte ainda do que ele já foi. Muito bem, força aí ao coronel e as outras pessoas também que estão nessa luta contra a Covid. Vamos lá então, Fernando Gessi, o seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia a todos os nossos ouvintes, uma excelente semana a todos. O meu destaque é o seguinte: o Brasil foi convidado aí para fazer parte de uma cúpula internacional com relação às vacinas. É lógico, o Brasil é a nona potência mundial, tem aí um território continental gigantesco, uma população muito grande, tem uma grande experiência nos quesitos aí relacionados a problemas virais. E uma outra boa notícia também que nós estamos recebendo. É lógico, infelizmente os médicos estão aprendendo com o carro andando. Não tem outra forma. 50% das pessoas que iam para a UTI estavam vindo a óbito. Hoje, graças à experiência que está sendo compartilhada entre todos eles, 34% estão indo a óbito. Ainda é um número muito alto, embora a quantidade de pessoas que necessitem de UTI, com comparação geral, é baixo. Mas já é aí um bom sinal para essa pandemia. Afinal de contas, salvar vidas é a coisa mais importante do momento. Ok, vamos falar então do coronavírus aqui em Presidente Prudente. Uma sequência de 4 mortes no final de semana fez a cidade de Presidente Prudente atingir 55 óbitos no sábado. A Vigilância Epidemiológica Municipal também aponta mais 115 novos casos do coronavírus. No boletim do sábado, aponta também uma queda em relação aos hospitalizados, contudo, o número de internados em UTIs segue alto. Atualmente, 46 pessoas em tratamento nos hospitais, sendo 20 que estão nas UTIs. Essa quantidade de pessoas nas UTIs aí é, de certa forma, tranquila para Presidente Prudente pelo número de UTIs que nós temos agora disponíveis, não é, Adolfo Padilha? A gente, não sei se o termo certo da palavra seria tranquilo, né? Mas diante de toda a crise, não é assim tão assustador. Mas é o que eu disse no nosso destaque. Se o governo do estado já tivesse possibilitado essa troca de leitos com o Hospital do Câncer, através da liberação da verba para que ele possa atender mais pessoas, e deixo claro aqui, a diretoria do Hospital do Câncer não tem, fez todos os procedimentos corretos, tomou todas as iniciativas. O erro mesmo foi no governo do estado, que após 120 dias, né, só agora, depois de repassar o dinheiro, que isso está acontecendo no dia de hoje. Se já houvesse essas vagas que vão ser liberadas, Prudente estaria tranquilamente hoje no amarelo, né? Não no laranja como continua. E aí muito comerciante ainda tendo problema. E a consequência, a gente fala aqui desde o começo e vai continuar falando. Os cuidados são necessários, mas a consequência de uma atitude desastrosa na questão política e econômica, a parte econômica vai acabar fazendo muito mais vítima do que o próprio Covid. É só aguardar para ver como já está ocorrendo, né? Já tem levantamentos aí que demonstram que 12 mil pessoas estão morrendo por dia e não é pelo Covid, né? Enquanto isso, fica a turma do berrante virtual alimentando que está morrendo 1.000 pessoas por dia. Não interessa, não, você pode mostrar dados, você pode pegar dados do cartório de óbito do ano passado no mesmo período, não quer saber.
Tá morrendo 1.000 por dia, morrendo 1.000 por dia, eles continuam fazendo a propaganda do pânico, a propaganda da desgraça geral. Ninguém quer falar em esperança, ou poucas pessoas, ou quando você fala em esperança, quando você fala, gente, vamos parar de alimentar o pânico, você é bolsomínio, você é, enfim... Ela chega a ser lamentável, porque você vê pessoas até inteligentes, pessoas que você sabe que tem uma certa cultura. Não, mas eles estão tão focados em falar em pandemia e falar em pânico, que eles não sabem o mal que eles estão causando nas pessoas que estão em pânico, né? E isso é lamentável. Fernando Gessi, a sua opinião? Eu venho batendo na mesma tecla aqui com relação aí ao círculo da incompetência generalizada. Ou seja, por que o Hospital do Câncer de Presidente Prudente já não está ali cadastrado no SUS desde o começo do ano? Essa é uma solicitação antiga. Se isso aí tivesse sido feito, talvez nós hoje estaríamos na fase amarela e não estaríamos aí na fase laranja ainda. Então, são situações que são colocadas aqui na nossa cidade. Isso aí o Adolfo fala, eu falo, o Adilson fala. Nós vivemos aqui num total estado de abandono da nossa região. Será que os 1 milhão de votos que nós temos aqui no Oeste Paulista, né, na Alta Sorocabana, isso não importa para ninguém? A representatividade política nossa aqui é pífia. E, infelizmente, nós não conseguimos reverter quase nada. Agora, 120 dias para liberar 10 leitos ali no HR é algo assim inevitável. Agora, um fato ainda que me preocupa um pouco, não só a mim, mas a quase todos os infectologistas que estão batendo firme nessa tecla, é o caso de 2.111 pessoas aguardando o resultado. Enquanto essas pessoas estão aguardando o resultado, outras coisas estão acontecendo. Ou seja, por que nós não investimos, né, como outros governos investiram, ali nos testes, no monitoramento, no rastreamento, no isolamento de pessoas que já começaram a ter esse tipo de sintomas? Ou seja, infelizmente, eu também falo a mesma coisa, o pós-pandemia vai matar muito mais do que a própria pandemia. É lógico, os cuidados precisam ser tomados. As cenas que nós estamos vendo aí de aglomeração, sem necessidade, isso vai agravar ainda mais a nossa situação. Eu acho que precisa ter um pouco mais de conscientização geral e não ficar discutindo algumas coisas torpes, como se usar máscara é ou não necessário. Usa máscara, toma cuidado, faz a asepsia correta, faz o distanciamento. Vamos seguir o que está acontecendo em Nova York, por exemplo. Nova York fazem 3 dias que não tem morte alguma. E as cenas de lá são bem diferentes das cenas daqui. Isso chama-se responsabilidade social. Ok. Pela segunda vez, o sonho da região de Presidente Prudente em deixar a fase laranja e passar para a amarela, que possibilita a abertura de bares e restaurantes, foi frustrado pelo governador João Dória ao anunciar a reclassificação das cidades no plano de flexibilização da quarentena. Agora o comércio segue aberto com restrições até o dia 23. Quer dizer, a gente continua do mesmo jeito. Apenas regiões de Franca e Registro estão na fase vermelha da pandemia. O anúncio frustrou os planos da Prefeitura de Presidente Prudente, que já estava se preparando com regras para a passagem de fase. E nesta semana o prefeito Nelson Bugalho chegou a discutir o assunto com representantes de bares e restaurantes, sonhando com a fase amarela, que não chegou. A gente já estava falando desse assunto, mas vamos bater aí especificamente nos critérios que levou a região de Presidente Prudente continuar nessa fase laranja da pandemia. Vamos lá, Adolfo Padilha. Nós tivemos o deputado estadual Mauro Bragato anunciando, né, fazendo um anúncio que nós íamos mudar a fase, e ele é do partido do governador. O prefeito fez a parte dele, que cabe a ele como gestor público municipal, chamou as pessoas dos estabelecimentos que provavelmente contavam com a abertura para criar protocolos e se organizar. Eu acho que o prefeito foi feliz nessa atitude, mas o Dória, ele simplesmente agiu como Dória, né? E o deputado Ed Thomas é oposição, sempre foi contra esse fechamento total. Assinou até um pedido de impeachment do governador. E a questão, a força política da nossa região realmente ela é muito enfraquecida. Primeiro porque nós temos um deputado do partido do governador que não adianta, sempre foi de pedir bênção para o governo. Foi um deputado que sempre apoiou todas as iniciativas do governo no sentido de
no meu ponto de vista, no meu humilde ponto de vista, de desmerecer a nossa região. Foi assim na época de invasão de terra, onde os sem terras faziam o que queriam aqui na nossa região. Depois vieram os presídios, depois vieram os pedágios, e esse deputado sempre disse amém. Ele sempre falou amém a tudo do governador, né? Hoje nós temos um outro deputado que é a oposição clara. Então a gente demonstra que politicamente nós estamos muito fracos na região, né? Primeiro, o prefeito é do partido do governador e não se faz ouvir, né? Lamentavelmente, ele não consegue se fazer ouvir. Eu acho que falta um pouco para o prefeito ele ser mais promotor e menos prefeito. Já disse isso a ele. É uma boa pessoa, é um cara gente boa, mas faltou para ele um pouco ele ser mais promotor, ele ser mais duro, ele ser mais firme, ter mais convicção das coisas que ele queria fazer ou quer fazer como prefeito da cidade. Hoje ele está em São Paulo, vai tentar reverter a situação lá com o governador. Acho pouco provável que ele consiga, mas chega a ser lamentável, né? Porque quando você pega o índice lá, eu do IGS, você vê que tem alguns índices que Prudente está quase igual com cidades que estão na fase amarela, entendeu? E com essa liberação de hoje, que está acontecendo nos leitos do HR, estaríamos com certeza na fase amarela. Então parece que falta diálogo, parece que falta. Bom, a verdade seja dita, né? Nós já tivemos prefeitos aqui da região dizendo que não consegue falar com o governador. O governador ele entrou dentro de uma blindagem que você fala com o secretário, com o vice-governador, mas senão com o governador ninguém consegue falar. E está aí o caos está acontecendo em São Paulo, né? Estado que mais morre pessoas, estado talvez hoje no Brasil que tenha mais número de contaminados. E vamos aguardar aí para ver se conseguimos essa semana reverter essa situação. Sempre lembrando as pessoas que tem que tomar os cuidados. Nós nunca desmerecemos o perigo do vírus. O que nós não aceitamos é essa geração de pânico que fazem todos os dias. Fernando Jesse, você acha que é possível conseguir uma reversão aí antes do dia 23, uma mudança de fase, uma liberação aí dos bares e lanchonetes para Presidente Prudente? Olha, eu acho que a única chance de nós conseguirmos fazer isso é a remoção realmente das pessoas ali que estão no HR e serem enviados para o Hospital do Câncer. Porque justamente o que pegou nesse momento aí, a taxa de ocupação de leitos nossa é de 69%, que me mostra lá no tal relatório, na planilha que eles colocaram. O grande problema em si é a taxa de contaminação, que é 1,09, ela é acima de 1. Então, acima de 1 foi o que fez ali nós ficarmos na fase laranja. Agora, um dado importante que cabe aqui, eu fiz uma pesquisinha ontem, só para vocês terem uma noção. Nós temos aqui os números, índice de leitos, né? Araçatuba tem 15 leitos para cada 100 mil habitantes. São José do Rio Preto, 23 leitos para cada 100 mil habitantes. Campinas, 21 leitos para cada 100 mil habitantes. O Presidente Prudente tem 10. 10 leitos para cada 100 mil habitantes. Isso demonstra, mais uma vez, o abandono total que a nossa região tem aqui. E o que o Adolfo falou agora, e eu cito, né, que eu criei aí uma falácia em relação a isso, que é a PPP, o único lugar do estado de São Paulo que a PPP deu muito certo, justamente por um assistencialismo doentio, que eu já combato há muito tempo, que gerou para nós aqui, que nos trouxe presídio, pobreza e pedágio. Infelizmente, esse aí é o retrato da nossa região, refletido nesses números aqui. Nós temos hoje 10 leitos para cada 100 mil habitantes. Agora, eu também gostaria de deixar uma pergunta aqui. Justamente o grande problema de Presidente Prudente é porque o HR concentra aqui toda a região. Qual que foi a ajuda dos prefeitos aqui da região de Presidente Prudente para o HR? Onde foram investidos os recursos federais oriundos da saúde? Será que eles foram colocados aqui no HR? Qual foi a colaboração de todos vocês? Afinal de contas, muitas prefeituras investiram em ônibus e não em saúde. E aqui no estado, aqui na nossa cidade, concentrou toda a região, inclusive de Dracena. Por quê? Porque nós temos lá eles numa fase amarela, só que o ônibus dele está aqui em Presidente Prudente. E aí, como é que fica isso? Nós vamos ter que aguentar isso calados até quando? Nós não temos representatividade política. Por quê? Um é aliado do mesmo partido e o outro, que é o Ed Thomas, é da oposição. Então, a representatividade política
É zero hoje. Por quê? Nós não vamos conseguir nada. Espero que esses 10 leitos liberados resolvam o nosso problema, porque senão a economia não vai mais aguentar. E fazendo um paralelo novamente com Nova York. 3 dias, 0 mortos. Vai ver quantas pessoas morreram em São Paulo. Então tem alguma coisa errada nessa brincadeira toda. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. O governo do estado de São Paulo anunciou que a retomada das aulas presenciais será agora no dia 7 de outubro. Para que a previsão se concretize, é necessário que o estado esteja por 28 dias na fase amarela do plano de flexibilização da quarentena. O retorno será gradual e na primeira etapa vai atingir até 35% dos alunos. Vamos lá com o comentário do Adolfo Padilha. Não acredito que essa data possa ser confirmada como retorno às aulas, não. Eu acho que de qualquer forma, o que tem que ser pensado é não ter férias em dezembro. Tem que ser pensado, se for voltar mesmo em outubro, que se passe direto, que tente até o ano que vem, que não tenha carnaval, que não tenha Réveillon, que os nossos alunos precisam voltar a estudar e retomar esse ano perdido. O Brasil não pode mais ficar levando a educação como se fosse algo de segundo interesse, não. Para essa juventude tudo, para essa criançada toda. Meu filho de 11 anos ontem dizia para mim: pai, não vejo a hora de voltar à minha rotina, de ir para a escola, poder jogar handball, natação, karatê, enfim. Então, eu imagino como todas as crianças não estão nesse momento, né? Se poder voltar em outubro, se até outubro a gente conseguir essa segurança para que as crianças voltem, mesmo que fosse, é o que a gente já disse aqui, as escolas podiam pensar, fazer 3 dias de atividade na escola com um número menor, intercalando a turma de cada classe, para as crianças voltarem a ter uma certa convivência, tomando os devidos, até para elas aprenderem a se cuidar ainda mais quando vier uma crise dessa, ou quando tiver necessidade de fazer cuidados de higiene para a sua própria saúde. Mas eu penso assim, se for realmente confirmado em voltar em outubro, que venha novembro, dezembro, tenha aula, que pare um dia antes do Natal, um dia antes do Ano Novo, que não me venha com férias em janeiro, entendeu? Pega o janeiro para recuperar o que foi perdido e a gente tentar retomar todo esse ano que nós deveríamos apagar do calendário, né? Eu mesmo não deveria fazer 52 esse ano, não. Deveria parar no 51, viu, Eudes? Muito bem. Será que seu filho não está querendo voltar logo para a aula aí, que está ficando muito perto de você, não, hein, Adolfo Padilha? Também pode ser. Muito Pode bem, ser vamos como um lá. casamento, né? Fernando Gessi, a sua opinião sobre a volta das aulas no dia 7 de outubro? Olha, uma das poucas coisas que o prefeito de São Paulo disse, que eu sou infelizmente, concordar com ele, é que nós não conseguimos controlar nem o piolho na cabeça das crianças, quanto mais o isolamento de alguns deles. Realmente é uma situação muito complicada, muito adversa. Algumas situações ali com relação à volta, 35% do ensino fundamental, fundamental 1 e infantil, e depois aí 20% dos adultos. Eu acho que a criançada toda aí tem que se voltar para a escola. Eu acho que os adultos poderiam, sim, Fundamental 2 e ensino médio, que possuem um pouco mais de responsabilidade, vão entender um pouquinho mais a situação. O isolamento, as aulas, distribuir aula de manhã, à tarde. O grande problema de fazer tudo isso é que nós temos só, no estado de São Paulo, 11 milhões de alunos. Nós não temos 1 milhão, 500 mil, 5 milhões, não. São 11 milhões, quase 12 milhões de alunos. Isso aí sim precisa ser gerenciado com muita responsabilidade. Agora o governador ficou preocupado, porque as crianças podem estar passando necessidades com relação à alimentação. Calma lá, nós estamos 5 meses nessa ladainha toda aqui. Se estão passando necessidade com relação à alimentação, já estão morrendo de fome, então.
Então, isso é que me preocupa muito. Não é só falar que vai voltar, vão entregar todos os EPIs, vão fazer com que as coisas sejam feitas da maneira mais correta possível e passou para as escolas, os municípios e os diretores a responsabilidade de organizarem tudo isso. Eu vou ter aqui pelo fato de Presidente Prudente, por exemplo. Nós tivemos um caso aqui, né, um fato real, onde os professores, cada um por si, teve que se virar para criar conteúdo para os alunos. Onde já se viu um negócio desse? Onde é que está a coordenação dessa coisa toda? Por que nós não usamos o material do Estado que estava pronto de uma qualidade muito melhor? Agora, índices começam a aparecer e mentiras também começam a aparecer. Então, a minha grande preocupação é o seguinte, nós temos uma situação que é falada e uma situação que é vivida. Esse que é o grande problema. Colocarmos 11 milhões de alunos na rua por conta disso, sem necessidade, é um fato a ser pensado. Agora, eu acho que a ciência, junto com uma organização muito boa, deveria interceder a isso aí. Eu acho que os pequenininhos não têm necessidade alguma de voltarem agora. E o que o Adolfo falou realmente é verdade. Acabou. Não tem férias, não tem Réveillon, não tem Natal, não tem Carnaval, não tem mais nada. É corrido agora. Acabou. Eu acho que já deu para ficar muito tempo em casa. A molecada realmente não aguenta mais. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. O juiz Leonardo de Castro Gomes, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu prazo de 15 dias para que, assim que for notificado, o presidente Jair Bolsonaro pague R$ 2.600 ao ex-deputado Jean Willis e também ao advogado Lucas Mourão. A determinação envolve um processo de 2017 em que Bolsonaro processou Willis e requereu indenização de R$ 22 mil por danos morais. Na época, o então deputado Jair Bolsonaro moveu uma ação alegando que Willis o chamou de boquirroto, fascista e nepotista. A determinação para o pagamento dos valores foi revelada pela coluna do jornalista Anselmo Góes, do Globo, no domingo. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Chega a ser... Na verdade, o juiz não achou procedente, né? Do que o Jean Willis chamou o Bolsonaro. É o duplo padrão do entendimento jurídico, né, que nós vemos no Brasil hoje, né? Você vê o ministro da corte mandando prender pessoas que colocam o seu ponto de vista nas redes sociais. Por outro lado, você vê juízes tomando decisões de que não considerou procedente a ofensa que o Jean Willis fez à pessoa do presidente Bolsonaro. Isso, na verdade, causa muita insegurança para todos nós, né? A gente fica pensando assim, que então agora, se a justiça começar a tomar suas decisões diferentes, dependendo da torcida ou dependendo do time que você faz parte, o Brasil começa a caminhar por uma instabilidade jurídica perigosa, né? E é isso sim que faz mal para a democracia. É isso sim que faz com que a gente veja que a nossa democracia ela não tem o mesmo peso para todo mundo, para todas as classes, para todas as tribos. Por outro lado, a gente começa a entender que isso tem que parar. Em algum momento isso vai ter que parar. Esse exemplo da multa que o Bolsonaro tomou num processo onde o Jean Willis ofendeu ele, não foge nada. Se você for pegar o que está acontecendo hoje com as pessoas sendo tiradas da rede social por determinação judicial, sendo investigadas e condenadas e julgadas
por membros do STF, que não cabe a eles a fazerem isso, é só menos proporcional. Mas que todo mundo fique atento, porque isso que acontece hoje com o lado B pode começar a acontecer com o lado A, com o lado C, com o lado D. E aí a coisa começa a ficar problemática. Muito bem, vamos lá, o comentário do Fernando Gessi. Eu acho que deve ter algum erro aí nisso aí, porque na verdade não foi uma multa que ele tomou. Ele teve que pagar as custas processuais, né? Porque afinal de contas ele moveu a ação, perdeu e teve que pagar as custas processuais dos advogados. Eu não sei se é multa o termo correto a ser usado, não. Seria o ressarcimento ali, isso aí juridicamente é normal. Agora, realmente, eu vou citar aqui uma situação. Em 2016 eu fiz uma citação numa rede social com relação a um ponto que eu divergia daqui, né, da nossa cidade, onde uma determinada pessoa ele recebia gratificação e logo assim que mudou de situação de estatutário, de comissionado para estatutário, herdou essa gratificação com um mês antes da troca. E hoje faz com que essa pessoa, embora não tenha curso superior algum, ele ganha, e num trabalho também que não precisa de tanta qualificação assim, especialização, vamos dizer assim, essa pessoa ganha quase a mesma coisa que um dentista, com 10, 15 anos de prefeitura. E eu fui processado por expor isso aí. Essa demanda já vem sendo corrida há muito tempo, não teve ofensa nenhuma, não teve nenhum momento ali de humilhação, de constrangimento, de forma alguma, no nosso entendimento. E essa demanda está no STF hoje, justamente por conta disso. Agora, imagina, uma pessoa vai lá, chama o presidente da República de tudo isso aí e não acontece absolutamente nada. E nós aqui, pobres mortais, vamos dizer assim, citamos alguma coisa da qual nós achamos errado e somos processados por isso. Eu acho que tem 2 pesos e 2 medidas nessa brincadeira toda. Isso precisa acabar realmente. O direito americano, por exemplo, prevê que as pessoas podem falar o que quiserem, da maneira que quiserem, como quiserem. Agora, são responsabilizadas por isso? São. Mas aí o cunho para você analisar se isso aí realmente é ofensa ligada à calúnia, perjúrio, difamação, cabe ao juiz analisar. E aqui não. Aqui nós estamos sendo processados por situações totalmente ridículas. Se constranger por uma coisa daquela, se assumir ser um funcionário público, que seja, que infelizmente as suas contas estão todas abertas para nós. E na final de contas, quem paga o vosso salário somos nós. Então, infelizmente, aqui existem algumas coisas um pouco estranhas. E não cabe recurso com relação a essa demanda aí do presidente. Precisamos mudar alguma coisa nesse país. Ou então, daqui a pouco, a lei da mordaça vai ser imposta. E aí sim a coisa vai ficar muito complicada. Conosco também a StatNet. A StatNet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da StatNet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud, tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a StatNet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da StatNet aí na sua casa. 2104-2855. O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem, domingo, uma missão de ajuda do governo brasileiro ao Líbano, cuja capital, Beirute, foi atingida por uma forte explosão na semana passada, que deixou mais de 150 mortos e 3 mil feridos. O anúncio foi feito durante uma videoconferência internacional transmitida pelas redes sociais de Bolsonaro. Contou com a participação de outros chefes de estados. Para liderar essa missão, foi chamado o ex-presidente Michel Temer, que tem aí o pai libanês. Vamos lá, então, para o comentário do Adolfo Padilha. O grande problema do Líbano, dessa coisa horrível que aconteceu lá, é a corrupção, né? O pessoal aí está tentando centralizar tudo através da ONU, porque o medo é o dinheiro não chegar na ponta, né? Não chegar para aqueles que realmente foram afetados por essa explosão. E o Brasil não faz diferente, como uma das maiores potências do mundo, parece que uma boa parte da ajuda vai ser em alimento, através de um avião da Força Aérea que vai levar. E eu acho que o presidente agiu bem, agiu rápido. Acho que politicamente foi uma estratégia
É interessante chamar o Michel Temer, porque ele tem parentes, né? Ele é libanês, né? Os pais dele são libaneses, e acho que o Brasil não poderia ficar de fora dessa coalizão mundial que está se formando para ajudar o pessoal lá que sofreu com esse atentado. Muito bem, vamos lá então para o comentário do Fernando Jesse. Fernando Jesse, o que você achou da escolha do Michel Temer? Não vamos analisar aqui a parte política com relação à pessoa. Eu acho que esse tipo de coisa tem que ser colocado de lado nesse momento. Realmente, a descendência libanesa do Michel Temer, e por ele ter parentes lá, e também por ter sido presidente do Brasil, eu acho que o categorizam, né? O qualificam para isso. Além de tudo, ele é um excelente advogado, né? E com relação à ajuda, realmente, o que aconteceu no Líbano? O Líbano sempre foi tido como a Suíça brasileira. Desculpa, a Suíça ali do Oriente Médio. É um país que realmente, para quem conhece, muito bonito mesmo. É sensacional ali a cidade, ela difere do resto ali. Ela tem um pouco ali da cultura oriental e um pouco da cultura ocidental. Com a guerra da Síria, infelizmente, todos os canais de comércio e os canais diplomáticos, infelizmente, foram afetados. E aí o que aconteceu? Aquele velho problema de sempre, né? A corrupção começou a tomar conta do país, que é um país, vamos dizer assim, muito parecido com o Brasil. A classe média lá é muito parecida com a nossa aqui, a situação de vida deles é uma situação razoável. Era, porque desde que começou a guerra da Síria, os problemas começaram junto também. Agora, o Brasil vem sim fazendo um excelente trabalho nesse ponto, mandou lá a Universidade do Ceará com aquele projeto das peles de tilápia para recomposição da pele de pessoas queimadas, é o que foi que mais aconteceu ali por conta da explosão. Vem fazendo essa ajuda aí. É importante, sim, que o mundo inteiro ajude Beirute, porque Beirute vem passando por uma situação complicadíssima. Tanto é que as manifestações lá praticamente estão ocorrendo todos os dias. Então, nesse ponto, sim, o governo agiu certo, agiu rápido e colocou aí, no caso, o Michel Temer, que é um excelente diplomata, conhecedor, tem relacionamento internacional para fazer aí essa mediação. Achei interessante essa decisão, sim. Muito bem. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, determinou no final de semana, na sexta-feira, a soltura do secretário de Transportes de São Paulo, Alexandre Baldi. O político foi preso na quinta-feira por suspeita de fraudes em contratos da área de saúde. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Não causa surpresa nenhuma, né? Vindo do Gilmar Mendes, soltura de bandido corrupto, vindo de Gilmar Mendes, soltura de pessoas do chamado colarinho branco. Qual é a surpresa para nós, brasileiros, nós simples mortais? Nenhuma. Ele, Lewandowski. Aliás, essa segunda turma agora, eles trabalham de uma forma acelerada para que eles possam julgar o ex-juiz Sérgio Moro, né? Qual que é a grande jogada deles? Julgarem o juiz Sérgio Moro como alguma influência para ter condenado o maior ladrão do mundo, o Lula, e tentar pôr o Lula na parada de novo para 2022. Então, é o STF que não é nosso, é a justiça que não é nossa, é os defensores dos direitos que não são os nossos, é o STF da burguesia política, é o STF desse sistema que comanda o país e que a gente vê hoje o governo federal tentando combater todos os dias, e é difícil, é complicado. O STF ele predomina com as suas decisões, monocráticas ou não, e a gente vê um silêncio terrível dos nossos senadores, que são os únicos que poderiam mudar a regra desse jogo e que a gente espera que mude, né? Vamos ter esperança que isso vai mudar. Vamos ter esperança que isso tem que acabar. Uma hora tem que acabar. Agora eles vêm com a PEC do fraudão. O que é a PEC do fraudão? Aumentar a aposentadoria deles mais 5 anos, porque daí o presidente Jair Bolsonaro não poderia nomear ninguém até 2022, porque ele tem 2 ministros para serem nomeados, e o grande medo é ele nomear pessoas conservadoras. E também poderia ter a reeleição do Alcolumbre no Senado e do Maia na Câmara Federal. E para quem acha que isso não é possível, é bom pôr a barbinha de molho, porque isso é muito possível. Nesse Brasil, no sistema de hoje, isso é totalmente possível. Fernando Jesse, o seu comentário. O STF hoje ele atende aos interesses justamente do Congresso e dos políticos, né, corruptos e dos empresários corruptos desse país.
Infelizmente, é uma situação muito triste para nós. E com relação a esse detalhe do Alcolumbre, Padilha, a solicitação pedindo para ver se ele é ou não possível a sua reeleição, tanto dele quanto o Maia, entrou sexta-feira no STF. Infelizmente, essa aí é outra lástima que nós temos aqui, onde eles que se dizem aí defensores, né, da democracia, defensores, né, da Constituição, propor algo realmente vergonhoso como isso. Agora, com relação a esse senhor aí, Alexandre Baldi, essa operação Dardanares, aí no caso da Polícia Federal, ela começou lá em 2013. Esse senhor, ele é casado com a filha de um dos grandes aí dos laboratórios farmacêuticos do Brasil. E durante a apreensão nos endereços, em um lugar foram pegos mais de 90 mil reais, em outro lugar foram pegos 115 mil reais, e em outro lugar foram pegos 45 mil reais. Eu fiz uma continha básica aqui, porque ele tem uma residência de 7 milhões e meio de reais. De 2013 a 2020, dariam 7 anos. E aí, multiplicados aí por 12, né, para cada ano, ele teria que ter um salário em torno de 90 mil reais para conseguir comprar esse patrimônio. É lógico, então nós não estamos aqui dizendo que ele é responsável ou não. Isso aí quem faz geralmente é o STF, que já incrimina, dá sentença, faz tudo de uma vez só. Nós não. Nós estamos aqui levantando situações que são estranhas, que precisam ser, sim, analisadas. Infelizmente, mais uma vez, a indústria farmacêutica tem uma inveja enorme do Gilmar Mendes, principalmente a quem fabrica aí purgantes, porque para soltar que nem ele, não tem nada tão parecido. Muito bem. Foi bem aí, Fernando Gess, nesse comentário aí do final, hein? Gostei do paralelo. Bom, nós estamos encerrando aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira. Muito obrigado a vocês que estão na sintonia. Continue conosco. Adolfo Padilha, temos 1 minuto aí para o seu recado. Não, eu só preciso de 10 segundos para os meus amigos corintianos. Não deu, né? Eu acho que não deu. Apesar, né, Jéssica, eu acho que o juiz ia estar jogando até hoje, se não tem aquele pênalti lá, porque já estava em 51 minutos. Devia ir para 3 dias. Até o Corinthians fazer um gol, o juiz não ia parar o jogo. Mas não deu, mas não deu. Não batemos o recorde de 23 anos. Muito bem, é isso aí, gente. Um grande abraço para todo mundo. Voltamos amanhã a partir das 11h30 da manhã, logo depois do Jovem Pan Morning Show. Até lá.